Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma homilia diária, momento privilegiado de partilha da Palavra de Deus, do Santo Evangelho. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Com essas palavras, iniciamos essa conhecidíssima oração de São Bento, pois hoje, por celebrarmos o seu dia, somos convidados também a recitarmos com ele esta oração eficaz e ao mesmo tempo de confiança. Hoje, celebrando a memória de São Bento Abade, somos convidados a mergulhar no exemplo deste grande pai do monaquismo ocidental, cuja vida resplandeceu como um farol de disciplina, oração e resistência cristã em meio a tempos sombrios. Nascido por volta do ano 480 em Núrcia, Itália, Bento retirou-se para uma vida de solidão, mas sua fama atraiu discípulos e o levou a fundar diversos mosteiros, sendo o mais famoso o de Monte Cassino. Sua regra de vida, marcada pelo lema Ora et Labora, reza e trabalha, tornou-se um modelo de equilíbrio entre ação e contemplação, estrutura e liberdade espiritual. Mas São Bento também viveu em uma época de profundas transformações e violências. O Império Romano ruía, os povos bárbaros ocupavam a Península Itálica e a fé cristã era desafiada tanto externamente quanto por heresias internas. Nesse cenário, ele formou homens de fé perseverante, prudente e humilde, exatamente o que o Evangelho de hoje nos propõe: ser ovelhas no meio de lobos, munidos com a prudência das serpentes e a simplicidade das pombas. O Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 10, versículos de 16 a 23, nos traz palavras fortes e exigentes de Jesus. Ele envia seus discípulos em missão, mas não lhes promete segurança, sucesso ou reconhecimento. Ao contrário, os alerta: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Jesus sabia que anunciar o reino é expor-se ao risco. É preciso enfrentar hostilidades e perseguições. Contudo, não é permitido devolver agressão com agressão. Aqui, Cristo nos dá duas chaves essenciais: prudência e simplicidade. A prudência da serpente é a capacidade de discernir, de não se deixar enganar, de agir com sabedoria. Já a simplicidade da pomba é a pureza do coração, a sinceridade, a integridade. O verdadeiro cristão não deve ser ingênuo, mas também não pode se tornar manipulador ou desonesto. Como disse São João Crisóstomo, mesmo em meio a lobos, ele nos ordena que sejamos ovelhas, para que a mansidão de nosso coração converta a ferocidade do mundo. Jesus continua: quando vos entregarem, não fiqueis preocupados quanto ao que falar, pois naquele momento o Espírito do vosso Pai falará em vós. Em tempos de prova, não estamos sozinhos. A missão cristã não se apoia apenas em nossos recursos humanos. Somos portadores da presença viva do Espírito Santo. Essa verdade foi vivida intensamente por São Bento. Conta-se que, certa vez, quando invejosos tentaram envenená-lo, ele fez o sinal da cruz sobre a taça, e esta se quebrou. O Espírito o protegia.
não apenas fisicamente, mas o fortalecia interiormente. Ele não revidou o mal, mas seguiu firme no caminho da fidelidade. A promessa de Jesus, não sereis vós que havereis de falar, mas o Espírito de vosso Pai, é uma convocação à confiança radical. Em um mundo que constantemente tenta silenciar os valores evangélicos, nossa força está na certeza de que Deus luta conosco. O Evangelho prossegue com uma das advertências mais duras de Jesus. O irmão entregará à morte o próprio irmão. Aqui, Jesus não está apenas descrevendo um cenário histórico de perseguição religiosa, mas revelando o drama profundo da divisão causada pela verdade. O Evangelho não é neutro, ele exige uma adesão. Quem escolhe Cristo, muitas vezes, é rejeitado pelos seus. No entanto, vem a promessa: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. A salvação não está no êxito aparente, mas na perseverança. São Bento sabia disso. Sua vida foi feita de fundações e recomeços. Muitos monges o abandonaram, alguns o traíram, e o mundo ao seu redor era instável, mas ele perseverou. E por isso sua luz brilha até hoje. Não é a tempestade que destrói o barco, mas a falta de firmeza do timoneiro. Permanece firme em Cristo e as ondas não te submergirão, dizia Santo Agostinho. No último versículo, Jesus afirma: vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Essa frase misteriosa aponta tanto para a vinda de Cristo na história, quanto para a sua vinda definitiva no fim dos tempos. Em ambos os casos, a mensagem é clara. O tempo é curto, a missão é urgente. São Bento compreendeu isso. Por meio da vida monástica, ele construiu pequenas fortalezas de fé que nos séculos seguintes salvaram a cultura, protegeram a palavra e formaram discípulos fiéis. Rezemos assim: Senhor nosso Deus, que destes a São Bento a graça de viver com firmeza, sabedoria e humildade em meio às tempestades do mundo, concede-nos por sua intercessão a força de viver com a prudência das serpentes e a simplicidade das pombas. Dai-nos, Senhor, o Espírito do vosso Pai, para que, em tempos de confusão e perseguição, sejamos voz da verdade, arautos da paz e testemunhas fiéis do vosso reino. Ajudai-nos a perseverar até o fim, mesmo quando formos rejeitados pelos nossos. E guardai-nos em vosso coração, até a vinda gloriosa do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser.